Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saídos dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, Evangelho de Mateus, esse Evangelho também tem Marcos, tá? Eu refleti lá no curso sobre São Marcos, quem prestou atenção, tem algumas diferenças entre Marcos e Mateus. Naquele tempo e agora, hoje, na hora que é anunciada, acontece a palavra de Nosso Senhor. Jesus chegou a outra margem do lago, ele estava na casa do Pedro, atravessou o lago, teve aquela tempestade, ele acalmou o mar, aí ele chegou do outro lado do lago, na região dos Gadarenos, ou Guedarenos, era uma região grega, e lá ele encontra 2 endemoniados. Segundo Marcos só tinha 1. Tem diferença os evangelhos, então é bom ler e comparar. Eu já expliquei ontem por que a diferença. São detalhes, mas tem diferença. Vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, Marcos é só 1. Saindo dos túmulos, Marcos fala isso. Então ele vivia nos túmulos e tal, treva, os 2. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Quando Jesus vai expulsar o demônio, tem toda uma atmosfera de violência. Quando ele vai curar, não tem violência. Por isso é diferente a cura da expulsão do demônio, apesar de alguns teólogos, entre aspas, dizerem que é tudo cura, não é. Eles devem estudar um pouco mais para entender o Evangelho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus?" O demônio grita com Nosso Senhor, mas reconhece Jesus como Filho de Deus. Os únicos que reconhecem Nosso Senhor como Deus são os demônios, que Pedro não reconhece, vai reconhecer muito mais tarde. Nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, ninguém reconhece Jesus como Filho de Deus. Os demônios sim, eles sabem quem é Jesus, e eles sabem quem é de Jesus. O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. Jesus atormentava porque Jesus é Deus, né? Então o demônio, quando Jesus está, não fica presente. Ele sai, corre, né? Cada missa, que é a presença real de Nosso Senhor, o demônio fica irado, né? Porque muitas vezes na Santa Missa, quem está endemoniado manifesta, por causa da presença de Jesus, né? E de Maria também. Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo. A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Também Marcos diz que eles eram uma legião. Aqui não fala que era uma legião, só falam que eram demônios. Em Marcos eram mais de 2.000. Aqui ele não fala isso, é outra diferença que há entre Marcos e Mateus. E tinha uma manada de porcos, pastando uma manada de porcos, e Jesus vai expulsar os demônios para a manada de porcos. O porco era considerado um animal impuro na antiga aliança.
Então, o demônio que é impuro vai para o animal impuro, e Jesus, que é puro, expulsa o que é impuro. Tem toda essa questão, tá certo? Manda-nos para a manada de porcos. Jesus diz: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. Aqui, lá é Jesus que manda, ordena, e eles imediatamente. Aqui tem uma certa... os demônios agem mais aqui do que lá no Evangelho de Marcos, né? Lá Jesus é muito mais... tem muito mais autoridade, né? Embora sempre tenha autoridade contra o demônio. Os demônios saem e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se. E a manada então cai dentro d'água e morre. Aí os demônios são libertados e ficam naquela região, né? Eles queriam ficar ali, provavelmente porque eram invocados. Então todo mundo aí que invoca o demônio com sessão espírita, aqueles que acreditam em reencarnação, que é uma grande mentira, aquilo é o demônio mesmo, tá? Então muitas famílias se deixam enganar e não vou dizer que ficam possuídos, mas ficam infestados pelo demônio, né? E também macumba, umbanda, quimbanda, candomblé, tudo isso aí, é a presença do demônio. Então tem lugar que o demônio está. Aqui é um local que ele queria ficar, ele não queria sair de lá. Por quê? Porque as pessoas invocam. Invocar o demônio, ele vem. Você não invocar, não. Mesmo sem invocar, ele vem. Então, invocando é pior. Então, todas essas orações de espiritismo, que é uma grande loucura, que acredita em reencarnação, o espírita diz que a gente morre e depois ressuscita de novo, num cachorro, num gato, num preá. Eu lá quero ser preá, Deus me livre, né? Nossa Senhora me defenda, de São Fernando Preá. Já pensou? Nome feio desse, né? A gente só nasce uma vez, só vive uma vez, só morre uma vez, só ressuscita uma vez. O resto tudo é mentira. Mentira grossa. Quem inventou isso foi um tal de Allan Kardec, né? Ouviram falar em Allan Kardec já? Pois bem, era um cristão marromeno, né? Lá francês. Não tinha muita fé. Aí ele foi para a Índia, conheceu lá a reencarnação, as doutrinas, aí misturou o cristianismo com a reencarnação. E muita gente até hoje se engana com essa mentira. É uma grande mentira o espiritismo. E outra grande mentira, que aqui tem muito, é macumba. Outra grande mentira, tá? Então cuidado com isso. Tem local que o demônio fica. Esses locais de macumba é bom não andar nem perto, chegar nem perto. Os demônios saíram, foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os porcos morreram todos. Lá em Marcos eram mais de 2.000. Aqui ele não diz quantos eram. Morrendo, os demônios se libertaram para ficar na região. O demônio não morre, ele é espírito. Contra nós ele tem muito poder e autoridade. Se eu estou longe de Deus, se eu estou com Deus, comungando, confessando, o demônio não tem autoridade nenhuma. Como disse o Padre Pio, ele fica arrodeando, mas não entra dentro de nós, né? Eles são muitos, mas não tem nenhum poder com quem está com Deus. Quem está longe de Deus, aí, claro que ele tem poder, né? Até porque ele é espírito, né? E nós não somos espírito, né? Então ele nos vê e nós não vemos, né? Então tem que ter cuidado nesse sentido. Mas se você está com Deus, tem que ter medo, não. Ninguém tem medo do demônio, não. Ter cuidado para evitar, mas medo não. Quem ora, confessa, adora, comunga, faz o bem, caridade, tem que ter medo de demônio, não, né? Os homens que guardavam os porcos fugiram, certamente, né? Porque o dono dos porcos lá, a beleza aí desse negócio aí, ó. Ô povo sem educação, meu Deus. Não comprem, não comprem, não comprem, não comprem. Não comprem. Tá aí o demônio, ó. É dele isso aí. Isso é o reino dele. Povo sem educação. Nenhuma educação esse povo. Já foi feita a denúncia, porque a prefeitura é lenta e não aparece. Todo esse povo aí já foi denunciado. Enquanto eu estiver aqui, eu vou denunciar todo dia. Pode não aparecer, mas eu denuncio. E digo mais, não compre não. Nesse povo aí que não tem um pingo de vergonha. É gente sem vergonha, que só pensa em dinheiro, não respeita ninguém.
Esse negócio aí é crime, mas no Brasil crime nada é a mesma coisa. Aqui tem lei para nada, só para tirar dinheiro do povo, mas lei aqui não serve para nada. Político só faz lei que não serve para nada, porque nem eles cumprem e fica essa bagunça aqui nesse bairro, né? Aqui é um bairro sem lei, fora da lei aqui, né? Porque ninguém respeita. Ninguém respeita. Seria bom vocês denunciarem também, não deixar só o padre denunciando, não. Ligue lá para a prefeitura e diga que ninguém pode celebrar a missa aqui, porque esse povo não tem respeito com a casa de Deus. Se entrar aqui, eu tiro de chicotada, que foi isso que nosso Senhor fez. Mandar fazer um chicote e pendurar bem acolá. Entrou aqui, pronto. Foi isso que nosso Senhor fez. O Senhor não era frouxo, não. Frouxos somos nós, não fazemos nada e achamos que somos santos. Tem santidade em frouxidão, não. Então, os que guardavam os porcos fogem, certamente, quando vê os porcos tudo morrendo, né? E foram até a cidade e contaram tudo o que tinha acontecido. E contaram que os dois endemoniados, Jesus tinha tirado o demônio, né? Aí a cidade toda saiu ao encontro de Jesus e pediram que ele fosse embora. Por quê? Porque não tinha fé. É um povo sem fé, como hoje em dia aí, esse povo aí todo não tem fé não. Respeita a casa de Deus, não tem fé. Então tem muita gente sem fé, inclusive hoje naquele tempo. Porque se eles vissem o que Jesus tinha feito, queria que Jesus ficasse lá. Mas não tinha fé. A primeira leitura é do Abraão, continua a história do Abraão. Ontem foi a destruição de Sodoma e Gomorra, 2 cidades destruídas porque pecavam muito. Qual é o pecado lá? Sodomia. Esse pecado de hoje aí, negócio de homem com homem, mulher com mulher, que todo mundo está achando bonito, né? Aí bota até um arco-íris. O que arco-íris tem a ver com isso, eu não sei. Não tem nada a ver arco-íris com esse povo. O que é que tem a ver? Que eu não entendo, né? Ainda bem que não bota as cores no solo do carro, né? Ainda bem. Pode deixar o arco-íris mesmo, pronto. Mas foi por causa desse pecado que as 2 cidades foram destruídas. Hoje acha é bonito. Não pode nem falar nada. Porra, eu falo. Pronto. E agora, depois da destruição, o anjo, os 3 anjos que tinham ido a Abraão, tinham dito que iria ter um filho, tinha 100 anos, Sara 90. Ela ri, não acredita, mas um ano depois o anjo volta e o menino vai nascer, e nasceu. Só que aqui o nascimento é do filho da escrava. Se você pensa que o Abraão era um homem de fé, mas ele não tinha muita fé não. Eu vou agora acabar com esse negócio da fé do Abraão. Por quê? Porque Deus mandou ele esperar. Esperar que ia nascer um filho para a mulher dele, Sara. Mas ele não esperou não. Aí ele tinha uma escrava e ele teve relação com a escrava. Quem? O Abraão. E podia, no Antigo Testamento eles faziam isso. Então hoje é o nascimento do filho de Abraão, o grande Abraão, com a escrava dele, com a Agar, e vai nascer esse menino chamado Ismael. Gosto de explicar para ficar bem explicado, né? Ele devia ter esperado, porque Deus tinha dito a ele que ia ter um filho, e ele não espera. Ele acaba tendo um filho com a escrava dele. Quando o menino vai nascer, ele nasce... a mulher de Abraão fica sentada, a escrava fica na frente dela e o menino nasce. É como se fosse o filho da mulher do Abraão. Ela nasce, vou dizer com a palavra que a Bíblia diz, ela nasce nas coxas da Sara, para dizer que o filho é da Sara, porque a escrava era uma propriedade. Então o menino é como se fosse de Sara, que era a mulher de Abraão, e não é de Sara, é da escrava. A história é meio complicada, dá para entender? Entenderam ou não entenderam? Então nasceu o menino, né, nas coxas da Sara, mas filho de outra mulher, porque era propriedade do Abraão. E esse menino deu à luz Ismael, em hebraico, Ishmael, é o pai dos árabes. Viveu no deserto e até hoje fazem guerra contra Israel. Essa guerra que tem lá, geralmente é árabe contra Israel. Depois vai dar origem aos muçulmanos. Você vê a confusão, né? Se Abraão tivesse tido fé, não tinha criado toda essa confusão. Acaba tendo o menino dá origem aos árabes,
que depois se torna, e hoje ainda é, um grande inimigo de Israel. Depois nasce o filho dele mesmo, com Sara, que é Isaac. Tá? Pois bem, esse é o nascimento do Ismael. Ele vai morar no deserto, né? E a escrava não podia mais morar com eles. Sara não queria. Aí Abraão expulsou a escrava, expulsou o filho dele com a escrava. Por isso que ele vai viver no deserto e depois vai se tornar um forte guerreiro, um povo. Hoje é o árabe, já falei. E esse povo vai combater Israel. Tudo isso porque Abraão não teve paciência, né? O Isaac tinha nascido, era menino, e a Sara não queria que o filho da escrava convivesse com o filho dela. Essas coisas existiam no Antigo Testamento. É bom ler toda a história, para não se escandalizar. Isso aconteceu com o povo de Deus. Davi também, Davi tinha várias mulheres, né? Isso no Antigo Testamento. Deus queria? Não. Mas eles não entendiam. Era outra lei, né? O próprio Jesus vai falar na questão do divórcio, né? Eles se divorciavam, os homens do Antigo Testamento pegavam outras mulheres. E às vezes, mesmo sem divorciar, pegavam outras mulheres. E Jesus vai dizer claramente, isso por causa da dureza do coração deles, porque eles não entendiam a lei de Deus. E porque não entendiam, faziam essas coisas. Mas o Antigo Testamento é cheio dessas histórias. O Antigo não tem a plenitude da revelação. Quem tem é o Novo Testamento, que é Jesus, né? Então tudo isso que eles faziam no Antigo, hoje não pode mais fazer. O casamento é monogâmico, né? Só se casa com uma mulher, mas eles tinham outras, né? E tem que ter fidelidade até o fim. A igreja aceita quando não vai, quando a coisa não está andando, a igreja aceita a separação. Casar de novo, não. Quem casa de novo com a mulher ou o marido vivo, pode comungar? Não, pode não. Aí não pode comungar, porque o casamento é indissolúvel. Certo? Então, toda essa história do Antigo Testamento é muito bonita, eu gosto muito. Já li várias vezes, eu ensino isso, né? E é bom ser lido também, para conhecer como é a história de Israel. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.